necessidades, Senhor. Graças e paz, meus irmãos. Amém. Quero convidá-los a se colocar em pé. Nós vamos falar com o nosso Jesus maravilhoso. Colocarmos diante dele o nosso coração e render a ele a glória e o louvor nessa noite. Então vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado porque a tua presença é real no nosso meio. Nós louvamos ao teu nome, te engrandecemos, bendizemos ao Senhor. A tua bondade tem sido imensa, Senhor. Teus milagres têm sido tantos, ó Pai. E nós queremos te agradecer, louvarmos ao teu nome por isso. Que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Abra sua Bíblia, meu querido, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1 a palavra do Senhor. Seja bem-vindo você que está conosco aqui, você que está conosco por meio da internet. Deus possa te abençoar grandemente, que Deus possa falar ao teu coração. Vamos orar, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Você tem a oportunidade então de falar com o Senhor e colocar o seu pedido de oração aí nos comentários. Nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de se aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto que o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio ao fim. Amém, meus irmãos? Muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós questionamos o tempo que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos passando. Mas diz a palavra do Senhor que todo tempo que acontece na nossa vida é providência de Deus. Diz a Ele que dá o tempo para todas as coisas. E se Ele dá o tempo para todas as coisas, uma coisa é certa: Deus está presente no tempo. Amém? Ele é eterno. Ele está presente no nosso tempo. Seja qual for o momento do tempo em que vivemos, que possamos sentir a presença dEle, que Ele sempre está no controle, na condução da nossa vida, e que tudo é um tempo, nada é eterno debaixo do céu. Mas na eternidade, isso será eterno. A nossa eternidade Ele já sabe, e Ele já nos falou, e nós sabemos como vai ser, de bênção em bênção. Mas aqui, no tempo em que vivemos sobre a face da terra, peregrinando sobre essa terra, como forasteiros aqui, a palavra do Senhor fala que tudo que vivemos é um tempo. Se você está no tempo de choro, chore, porque haverá um tempo de sorrir. Se você está no tempo de sorrir, sorri, porque querendo tempo após tempo, virá o tempo de choro. Tudo na nossa vida tem um tempo. Nada é eterno aqui nesse mundo. Tudo é temporal. Possamos então agradecer a Deus, porque as lutas é um tempo, as vitórias também é um tempo, o momento de alegria também é um tempo,
Momento de tristeza também é um tempo. E quem controla o tempo de cada situação é o nosso Pai que está no céu. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso, agradecendo a Deus, porque tudo que acontece está no controle nas mãos do Senhor. Vamos adorar esse Deus que tem o controle do tempo nas mãos dele. Graças a Deus, igreja. Vamos louvar o Senhor nessa noite. É digno de receber nossa honra, nosso louvor, nossa adoração a Deus eterno. Diga isso, abra sua boca, cante e exalte aquele que vive eternamente. Onde eu posso ouvir tua voz.
Senhor, nesse momento. Deus, queremos agradecer a Ti, Pai. Agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem feito no nosso meio. Agradecer por tantas maravilhas que o Senhor tem concedido à Tua igreja. Ó Deus, que nesse momento o Senhor possa cuidar do coração de cada um que está aqui nessa noite. Que o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações, ao coração da Tua igreja, de uma forma toda especial. Pai, se alguém entrou aqui nesta noite, ó Deus, com falta de fé, com falta de esperança, que Teu Espírito Santo nesse momento, Pai, possa acalmar essa pessoa, falar ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã que está juntamente comigo aqui nesta noite louvando ao Senhor. Espírito Santo, toca no mais profundo, Pai, da mente, do coração dessa pessoa que talvez entrou aqui quebrantado, querendo ouvir a Tua voz, já está ouvindo a Tua voz em meio aos louvores. Ó Pai, essa pessoa que está nos assistindo do outro lado, através do Facebook, do YouTube, se essa pessoa está necessitada, Pai, fala com ela nessa noite. Espírito Santo, toca no coração dessa pessoa que está do outro lado, ou aquele que está nos assistindo pela primeira vez, ou aquele que já nos ouve, já nos assiste há muito tempo, mas que não está podendo vir. Ó Deus, fala de uma forma tremenda através da Tua palavra nessa noite. Ó Pai, visita essa pessoa agora, neste momento, onde quer que ela esteja, Senhor. Ó Deus, muitas vezes nós pedimos cura, Pai, para o Senhor curar as nossas enfermidades. Muitas vezes nós esquecemos da nossa maior enfermidade que nós temos, que é a nossa enfermidade espiritual. Ó Deus, quando nós não reconhecemos o Senhor ainda como nosso único Deus e Salvador da nossa vida, se há alguém nos assistindo nessa noite, se há alguém aqui dentro que ainda não teve essa chance, ou ainda não teve essa atitude de reconhecer somente o Senhor como o único caminho, a verdade e a vida, ó Deus, que Teu Espírito Santo possa tocar e que essa pessoa possa reconhecer que primeiro de tudo ela precisa ser curada espiritualmente, para que todas as outras coisas possam fluir conforme a Tua vontade e conforme o Teu tempo, ó Deus. Ó Deus, perdoa os pecados dessa pessoa que nesse momento está pedindo perdão ao Senhor por tantos erros, tantas falhas cometidas perante o Deus que é tão santo, tão tremendo, tão grandioso. Ó Deus, ajuda a Tua igreja, ajuda, ó Deus, a cada um de nós que está aqui nesta noite e aqueles que não puderam estar aqui. Ó Deus, cura a nossa alma. Ó Deus, cura as nossas enfermidades. Deus, ajuda os Teus filhos, ó Pai, nessa caminhada que muitas vezes não é fácil, é cansativa. Muitas vezes nós queremos olhar para trás, mas a Tua palavra nos encoraja que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Só assim nós poderemos caminhar rumo ao nosso destino final, que é os céus, sem desanimar, olhando para Jesus. Ó Pai, é assim que nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você possa continuar louvando a Ele. Começa essa canção que nós vamos estar agora entoando e acabando. Vamos de dizer que nós cremos que Ele é a nossa cura, Ele é a nossa vida. Você vai ter a oportunidade de dizer isso, talvez de uma forma tão grande como você nunca disse. Mas faça isso como se fosse pela primeira vez que você estivesse cantando essa canção. Se você tem algum problema na sua vida, que você possa colocar no trono do Senhor nesse momento. Ou se você está aqui no lugar de alguém que não pode estar, você possa cantar essa canção com uma convicção que você nunca teve, e principalmente crendo de uma forma que você talvez nunca creu, que Ele é a cura, Ele é a vida.
Confio
Nós precisamos dele. Amém, irmão? Como nós precisamos dele. Nós acabamos de cantar que o Senhor, Ele é a cura. Você pode se assentar no nome de Jesus. E, irmãos, como temos visto isso acontecer no nosso meio, pela bondade do nosso Deus, a misericórdia dele, que tem sido assim imensa. E é momento de agradecer a Deus aquilo que Ele tem feito na vida de tantos aqui da nossa igreja, na vida do Josafá, né? Quando a gente vê ele subindo aqui nessas escadas, a gente glorifica a Deus, a gente exalta o nome de Deus, assim como a vida da Jo, assim como na vida de muitos que têm sido cuidados de uma maneira especial, de um jeito especial que Deus tem cuidado de nós. E é um momento que nós estamos agradecendo a Deus, orando, e nós vamos agradecer também por aquilo, obrigado, que Ele está fazendo na vida da Claudete. Graças a Deus ela está bem, né? E a gente mandou um áudio aí lá no grupo. E, irmãos, Deus está fazendo em breve, essa semana, quinta, amanhã, né, Céu? Acho que vai estar em casa. Não? Essa semana? Essa semana. E acho que logo ela está aí. Então, assim, é motivo da gente celebrar, motivo da gente agradecer esse Deus que Ele tem feito, tem ouvido o clamor, tem atendido as nossas súplicas, mesmo olhando para nós que somos pecadores, somos imperfeitos, temos as nossas falhas, mas Ele tem ouvido, Ele tem atendido, e nós louvamos ao Senhor por isso. Nós vamos colocar diante do Senhor ainda esses irmãos que temos orado, a vida do pastor Gerson, a vida do Josafá, a vida da Jo, a vida da Claudete. Vamos orar também pela tia Dudu. O pastor Gerson está tendo também uma melhora, graças a Deus, e pedindo que Deus venha estar com ele nesse momento aí de quimioterapia que ele vai ter que enfrentar. Agradecer pela Claudete também, que está se recuperando bem, e pedir pela família dela também. O esposo dela teve também Covid, o filho também teve, mas eles estão bem. Graças a Deus eles estão bem. E eu quero que vocês possam estar orando também por uma mulher chamada Ana Cláudia. Hoje ela entrou em contato comigo para pedir oração pelo casamento dela. Então, assim, pedindo que o Senhor venha abençoar. O Ricardo Afonso também, graças a Deus, começou novamente as quimioterapias. E eu encontrei com ele dias atrás e ele falou que está bem, está reagindo bem. Então, assim, Deus tem trabalhado, Deus está no controle, Deus tem realizado, Deus tem feito, e nós precisamos celebrar isso. Amém, irmãos? Nós precisamos celebrar, nós precisamos glorificar, exaltar o grande e poderoso nome do Senhor. E nós vamos continuar orando e agradecendo a Deus. Eu quero dar oportunidade aos amados que tem algum pedido para estar colocando diante do Senhor. Tem alguém que tem algum pedido de oração para estarmos colocando diante de Deus? Gisele? Vila, vamos orar por ele. Saúde? Vamos orar pelo Vila. Mais alguém? Irmão João? Amém? Pela sua vida? Amém. Vamos orar. Mais alguém, queridos? Sueli? Dona Cida? Vamos orar pela Dona Cida. Mais alguém? Então vamos nos colocar em pé, vamos falar com o Senhor, pedindo que Deus venha intervir, abençoar, Deus possa fazer a sua obra na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós queremos te dar graças pela forma como o Senhor tem nos atendido. Queremos te agradecer, ó Deus, porque a Claudete está bem, e em breve, se Deus quiser, ela vai estar logo em casa, e queremos te dar graças a Deus por isso, Senhor, pela tua bondade. A tua misericórdia tem sido tamanha, Pai. Deus, nós queremos te pedir também pela vida da tia Dudu, que o Senhor venha continuar com ela, assim como o pastor Gerson, ó Deus, com esse tratamento de câncer. Põe as tuas mãos, assim como o Otávio também, ó Deus, que também está com aquele câncer na cabeça. Pedimos que a tua mão possa alcançá-lo, continuar dando o teu cuidado na vida dele. Te agradecer o que o Senhor já tem feito na vida da Jo. Muito obrigado por cada situação que ela tem vivido,
mas o Senhor ao lado dela, o Senhor renovando as suas forças. Obrigado, Deus. Assim como a vida do Josafá, a melhora que ele tem tido, o desenvolvimento que ele tem alcançado, nós queremos te agradecer, dar graças ao teu nome. Cuida, Senhor, de cada detalhe, Senhor. Queremos colocar, Senhor, também diante de Ti o pedido da irmã Sueli, ó Pai, a dona Cida. Põe a Tua mão sobre ela, Senhor. Alcança ela com a Tua graça, com o Teu poder. Assim como a vida da Ana Cláudia. Pai, entra naquele casamento trazendo transformação, restauração, mudança. Pai, só o Senhor pode quebrar corações, só o Senhor pode renovar uma aliança. Nós cremos nisso, Senhor. É por isso que recorremos ao Teu nome, é por isso que oramos ao Senhor. Assim, ó Deus, queremos colocar diante de Ti também o Ricardo Afonso. Continua, Senhor, trabalhando na vida dele, dando, Senhor, a ele, ó Pai, a melhora, Senhor, Deus, que ele necessita. Queremos colocar diante de Ti todos aqueles que sofrem pelo Covid-19. Deus, põe a Tua mão sobre o irmão Marcos Vila, sobre a sua saúde. Guarda ele, Senhor, que a Tua mão possa ser estendida ali na vida dele, trazendo, Senhor, melhoras, ó Deus, na situação em que ele está se encontrando na área da saúde. Por isso, ó Deus, queremos colocar também os pedidos que não foram colocados, mencionando em alta voz, mas aqueles que estão aí no coração, aquele que está dentro do coração, que essa pessoa nesse momento está orando, está pedindo. Pai, atenda em nome do Senhor, faça o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor já fez. Obrigado, ó Deus, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Porque cremos nisso, que quando estamos orando, o Senhor está trabalhando. Não estamos vendo, não estamos, às vezes, ó Deus, contemplando, mas estamos crendo que o Senhor está trabalhando para o nosso bem, que o Senhor está agindo. Que o Senhor possa continuar fazendo, Senhor, grandes coisas. Aquele que nesse momento está orando comigo por meio da internet, Deus, ó Pai, alcança ele em nome do Senhor. Aquele que colocou o seu pedido de oração nos comentários, atenda, Senhor, em nome do Senhor. Tu és um Deus de misericórdia, poder, graça, transformação, cura, como acabamos de cantar. Por isso, Senhor, transforma em nome de Jesus, e que essa palavra, Senhor, possa gerar também salvação. Em nome do Senhor, que pessoas possam crer em Ti como o autor e consumador da sua fé. Que em nome do Senhor, o Senhor nesse momento, por meio da Tua palavra, possa, Senhor Deus, transportar pessoas do reino das trevas para o reino da Tua luz. Que o Teu Espírito trabalhe em nossos corações, desfazendo todo o mal, Senhor. Deus, cuida do nosso coração. Tu sabes aquilo que sentimos, Tu sabes aquilo que estamos vivendo, Tu sabes as lutas e relutas que temos dentro de nós. Por isso, tudo isso colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, abra sua Bíblia, ainda em pé, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. A partir do versículo 19. Evangelho de João, capítulo 20. A partir do versículo 19, vamos meditar na palavra tão poderosa, a palavra do nosso Deus, que é um bálsamo para o nosso coração. Acalma, como nós acabamos de cantar. A voz dele acalma, a voz dele traz descanso, a voz dele traz bênção no nosso coração, na nossa vida. O Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do nosso poderoso Deus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos.
Amém, meus irmãos? Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos, quantas vezes nós lidamos com o medo? O medo é algo que faz parte da nossa vida, desde criança até na fase adulta. Quando éramos criança, às vezes tínhamos medo de dormir com a luz apagada. A gente tinha medo de algumas coisas. E o medo muitas vezes caminha com a gente. Chegamos no momento aí da adolescência, no momento onde os adolescentes começam a se desenvolver, alguns começam a trilhar alguns caminhos. Os pais sentem medo, o caminho em que os filhos vão trilhar, os passos em que eles vão começarem a dar, mais ou menos sozinhos. Às vezes o jovem chega aí na sua juventude, e o jovem sente medo. Alguns começam a trabalhar, uns conseguem o seu emprego, outros começam a namorar, outros sentem medo de não namorar, outros sentem medo às vezes de ficar só, outros sentem medo de não conseguir um trabalho. O medo nos rodeia, o medo nos rodeia. E ao longo da vida, isso começa a andar do nosso lado. E como lidar com isso, com medo? A palavra de Deus fala que os seus discípulos estavam passando um momento de medo. Diz a palavra do Senhor que logo após a morte de Jesus e a sua ressurreição, os seus discípulos estavam dentro de uma casa. Segundo o texto, nos fala que as portas estavam fechadas, trancadas. Por quê? Porque eles estavam com medo. Medo do quê? Medo dos judeus. Obrigado, Gino. Medo dos judeus. Eles estavam com medo que, assim como aconteceu com o seu mestre, que ele foi morto, assim eles tinham medo de isso acontecer a eles, pelo fato deles crerem no Senhor Jesus. Pedro já havia negado a Jesus. Pedro já sentiu medo de falar: sim, é eu mesmo que ando com ele. E por causa desse medo, ele acabou negando ao Senhor Jesus. E os discípulos estavam com medo, muitos o abandonou no momento da crucificação. Medo do que poderia acontecer com eles, deles serem presos, deles serem mortos também. Alguma coisa de mal acontecer. E eles estavam dentro de uma casa com a porta fechada, com a porta trancada. Segundo o versículo 19, fala que eles estavam aí com medo por causa dos judeus. O que os judeus poderiam fazer a eles? Mas mesmo nesse momento de medo, que na qual eles estavam tristes, primeiramente porque o seu mestre havia morrido, junto com o medo, a tristeza da perda do seu mestre. E naquele momento em que eles se encontram com o coração dessa forma, diz a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus chega bem nessa hora. Bem quando eles estavam sentindo medo, sentindo tristeza no coração, com as portas trancadas, ele chega dentro dessa casa, dizendo: paz seja convosco. Jesus ele havia ensinado que a paz que ele dá não é a paz que o mundo dá. A paz que Cristo nos dá é a paz que chega no momento onde nós estamos com medo. É um momento quando estamos tristes, e de repente, quando ouvimos a sua voz, aquela tristeza sai, e o medo também sai. Na carta de 1 João, ele nos ensina dizendo que o verdadeiro amor, e qual é o verdadeiro amor? Nós podemos ver no nosso mundo e no nosso cotidiano, há vários tipos de amores, mas ele fala que o verdadeiro amor é o amor de Deus, é o amor de Cristo no coração do ser humano. Quando esse ser humano então recebe esse amor, a graça do Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor que esse verdadeiro amor, ele lança fora do nosso coração todo medo. E nesse momento Jesus ele entra dentro dessa casa, mas as portas estavam trancadas. Como Jesus entrou numa casa onde a porta estava trancada? Nesse momento, quando ele entra,
ele já havia ressuscitado. E o seu corpo agora é um corpo glorificado. Aonde esse corpo glorificado não é limitado ao corpo físico como o meu e o seu. Do lado dessa parede aqui, a casa do Júlio, eu não tenho como passar e ir na casa do Júlio, a não ser se eu descer aqui, entrar pelo portão da casa dele e entrar pela porta. E Jesus, de repente, acontece isso com eles. O Jesus, juntamente com os discípulos, dentro de uma casa, sem eles saberem. Ah, pastor, eu já sei. Eu acho que Jesus ele tinha a chave da porta dessa casa. Ele tinha alguma cópia da porta dessa casa, por isso que ele entrou. Meus irmãos, o corpo glorificado de Jesus era atemporal, era algo que transpõe a matéria humana. E mesmo com a porta trancada, ele de repente, ele aparece ali dentro. Mas em que momento em que ele aparece? No momento em que os seus discípulos estavam precisando. No momento em que os seus discípulos estavam com medo. E não foi só nessa hora que o Senhor Jesus, ele chega na hora onde o medo, o pânico, estava tomando conta do coração dos seus discípulos. Nós já falamos sobre essa passagem aqui na qual Jesus um dia aparece para com os seus discípulos quando eles vão para em alto mar, no seu barco, somente os discípulos. E no meio da noite, da madrugada, Jesus ele aparece aos seus discípulos. Os seus discípulos achavam que era um fantasma, mas aí então eles reconhecem a voz de Jesus. Pedro fala: se é o Senhor mesmo que está aí, deixa eu ir aí aonde o Senhor está. E aí Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro sai do barco e anda sobre as águas. Amados, Jesus ele sempre chega na vida dos seus discípulos no momento do medo. O medo traz em nós insegurança, o medo traz em nós o desespero. O medo não nos faz raciocinar daquilo que é o certo e daquilo que é o errado. O medo nos faz tomar cheio de adrenalina, sem termos saber como tomar a melhor atitude. Mas aquele que é discípulo do Senhor, o Senhor ele sabe como nós estamos e do que precisamos. E ele chega no tempo certo. Lembra no início do culto que quem governa, quem tem o controle do tempo, de cada coisa que acontece na nossa vida, é Deus. E nesse momento ele chega, enquanto eles estavam com medo, enquanto o coração estava triste, dizendo: a paz seja convosco. Naquele momento eles provavelmente tomam de um certo susto, assim como os discípulos lá em alto mar também se assustaram quando viram aquele homem de branco andando sobre as águas. Assim como os discípulos tomaram ali de susto, eles também olham de repente Jesus, aquele que foi morto, estava ali na frente deles. Ele já havia aparecido a algumas mulheres. E naquele momento em que eles estavam dentro daquela casa, ele chega e eles então ficam pasmos, vendo que é o Senhor Jesus. Naquele momento, o versículo 20 nos fala que o Senhor Jesus mostrou as suas mãos e mostrou o lado dele, na qual foi perfurado com aquela lança. Aonde o soldado, quando foi perfurar, e aí perfurando, ali sai água do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lhe mostra o buraco da lança, ele mostra ali o buraco das suas mãos, onde os pregos foram perfurados as suas mãos. E naquele momento, quando os discípulos veem o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus mostra ali então as marcas do seu amor para com eles, diz o versículo 20, que os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Ah, meu irmão, como é bom quando nós estamos com medo, quando nós estamos tristes e de repente ouvimos a voz de Deus. A alegria agora toma conta e a tristeza agora não tem lugar. A alegria agora toma conta e o medo agora vai embora.
Por isso que aquele que conhece o verdadeiro amor, que é Jesus, ele lança fora, ele tira fora do nosso coração todo o medo. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Minutos atrás, pessoas medrosas, com medo, em pânico, em risco de vida. De repente, na mesma hora, pessoas alegres, contentes por verem o Senhor Jesus. Não é isso que acontece muitas vezes quando nós entramos dentro do templo? Às vezes nós entramos dentro do templo com medo de alguma situação que vai acontecer na minha vida, ou está acontecendo na minha vida, ou algum medo que pode acontecer algo na minha vida. Ou às vezes a gente entra aqui com o coração triste, coração machucado, coração ferido, e de repente aqui nós ouvimos a voz de Jesus. E aí, ouvindo a voz de Jesus, nós saímos daqui com o coração alegre, com o coração não mais triste, com o coração não mais cheio de medo. Foi a mesma situação que os discípulos aqui enfrentaram. Ao ver Jesus, a alegria tomou conta. E depois não se falou aqui mais o texto de medo. O texto não fala mais sobre o medo na vida deles aqui nesse momento, mas a alegria tomou conta. E ali então a alegria foi tanta, que eu imagino que naquele momento os discípulos nem deixaram Jesus falar, ou decorrer algumas palavras que ele queria falar aos seus discípulos. Sabe quando você dá um presente a um filho, e aí o filho não deixa você nem acabar de falar que você gostaria de falar para ele, o filho já te pega, ai que bom pai, que bom pai, que bom pai, ou que bom mãe, e aí o filho nem deixa você acabar de falar algumas coisas que você gostaria de falar, porque logo após Jesus repete mais uma vez no versículo 21, disse-lhes, pois Jesus outra vez, dizendo, calma gente, calma, Pai seja convosco. Aí o coração acalma, os discípulos acalmam, aí eles começam a ouvir o que Jesus veio falar a eles naquela casa. A alegria foi tanta de ver o seu Salvador, que às vezes o Salvador teve até dificuldade de querer continuar falando o que ele iria falar. Mas ele fala novamente, olha, paz seja convosco. Em outras palavras, deixa eu falar agora, acalma, espera, preciso falar algo para vocês. E o que ele disse aos seus discípulos, no versículo 21. Mais uma vez ele fala, Pai seja convosco. Mas ele continua dizendo, assim como o Pai me enviou até aqui para vocês, falar desta paz, dar essa paz ao coração de vocês, salvar vocês do reino das trevas, assim agora, eu também envio a vós. O Pai me enviou a vocês, agora eu envio vocês àqueles que hão de crer em mim, que hão de acreditar e ouvir a minha palavra, e por meio de vocês, por causa da minha palavra, essa paz que vocês estão sentindo, que fez o medo ir embora, que fez a tristeza ir embora, vocês vão levar a outras pessoas. Meu amado, como é interessante que aquilo que nós recebemos de Deus não pode ficar somente conosco. Nós temos que compartilhar, nós temos que dividir, nós precisamos transbordar. E é essa a missão, é esse o desejo, é essa a tarefa que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu agora então envio vocês. E o versículo 22, Jesus capacita os seus discípulos, ele sopra sobre os seus discípulos. Diz o versículo 22, que havendo dito isto, soprou sobre eles, disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aquilo que na qual o Senhor tinha, naquilo que o Senhor é, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele estava agora dando a eles toda a capacidade para que eles pudessem então dividir, compartilhar aquela paz que eles receberam para com outras pessoas.
E aí, naquele momento, irmãos, a alegria toma conta deles. Mas, sempre tem um mas, não é? Sempre tem um mas. Mas o que o Senhor queria deles, que agora eles saindo e falando dessa paz, para que as pessoas que se encontravam também em medo, para que as pessoas que se encontrassem também na tristeza, pudessem experimentar a paz por meio da vida deles, falando da palavra de Deus. Diz o versículo 23, que eles deveriam ter os seus pecados perdoados. Mas a condição para que os seus pecados pudessem ser perdoados, Jesus condiciona da forma na qual se eles iriam perdoar a outras pessoas também. Versículo 23, ele fala assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes o pecado, lhes serão retidos. O que o Senhor Jesus está ensinando a eles? Vocês precisam perdoar as pessoas por alguma coisa que elas me fizeram, para que eu possa perdoar vocês. Essa é a condição. Perdoe as pessoas. Peça perdão às pessoas. Ou libere perdão para as pessoas. Às vezes alguém pediu perdão, mas você fica carregando aquilo dentro do seu coração. Às vezes alguém já te pediu desculpa, alguém já te pediu perdão, mas a mágoa, a amargura, o ressentimento, a raiva, o ódio ainda está aqui dentro. E diz a palavra do Senhor que nós não podemos permitir a amargura ter raiz. A falta de perdão gera a tristeza da salvação. Davi, ele havia pecado e não havia confessado os seus pecados a Deus. Diz a palavra do Senhor que ele perdeu a alegria da salvação. Diz a palavra do Senhor que essa falta do perdão de Deus na vida dele começou a trazer até doenças nos seus ossos. Existe que algumas enfermidades que nós acarretamos pode ser porque não perdoamos alguém. Será que há alguma enfermidade que nós temos? Será que não é pelo fato de não ainda termos perdoado as pessoas? Ter liberado perdão a alguém? A palavra do Senhor nos ensina lá em Tiago que quando nós confessamos as nossas culpas uns para com os outros, e aí então oramos uns pelos outros, nós somos sarados. Quando Davi ele confessa o seu pecado a Deus, ele volta a sentir a alegria da salvação, e a enfermidade sobre ele então é cessada. Jesus ele nos ensina aqui nesse texto, falando aos discípulos: se vocês não perdoarem as pessoas, não tem como eu perdoar vocês. Agora, se vocês perdoarem as pessoas, eu vou perdoar vocês. Antes deles irem para fazer a obra de Deus, por que será que Jesus trata com eles acerca do perdão? O Senhor sabia que se eles saíssem, como eles foram enviados, capacitados pelo Espírito Santo a fazer a obra do Senhor, porém não se acertando um com o outro, porém não perdoando um ao outro, as coisas não iam fluir na vida deles. E na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar, acontece isso. Se eu não perdoo a minha mãe, meu pai, se eu não perdoo meu esposo, a minha esposa, se eu não perdoo os meus filhos,
minha nora, meu genro, meu cunhado, minha cunhada, se eu não perdoo as pessoas, o clima fica pesado, o clima fica tenso. Pastor, e quando alguém pede perdão e a pessoa então aí não libera o perdão? A pessoa que pede está livre diante de Deus, mas a pessoa que acaba retendo o perdão ainda precisa ter um conserto com Deus, liberar o perdão, porque a falta de você reter o perdão muitas vezes pode ser orgulho, às vezes pode ser uma ferida tão grande que lhe fizeram, e aí você acaba fazendo uma ferida maior ainda no coração de Deus, ou no coração da pessoa que te pediu perdão, que te pediu desculpa, mas você não desculpou, não pediu, não liberou perdão, não disse, não, eu não te perdoo, não. Fica um buraco ainda maior no coração de Deus e no coração de quem não recebeu o perdão. Mas aquele que pede está livre diante de Deus, porque Jesus coloca essa condição. Ele fala isso e na verdade ele repete isso aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, porque ele já havia ensinado isso aos seus discípulos na oração do Pai Nosso. Esses dias eu fui num supermercado e uma pessoa disse assim, de repente a filha dessa pessoa falou assim, mãe, se você não perdoar, não sei se foi o vovô, a vovó, Deus não perdoa a mãe. A criança deve ter os seus 7, 8 anos, não sei. E eu falei assim, e essa pessoa falou assim, olha, uma pessoa me falou isso, e minha filha me falou a mesma coisa. Então eu sou a terceira pessoa que vou te falar a mesma coisa. E é verdade. Aí eu repeti a oração do Pai Nosso com ela. Você conhece a oração do Pai Nosso? Não conheço. O que fala lá? Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Mas eu falei na versão católica, para ela entender. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Presta atenção naquilo que a oração fala. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Às vezes, eu comentando com ela, as pessoas repetem tanto a oração do Pai Nosso que não tem nem noção daquilo que fala, pela repetição. E Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso e repete aqui com eles. Porque o Senhor Jesus, ele sabia que a obra do Senhor é algo desafiador, é algo que gera muitas vezes contritos, é algo que gera muitas vezes discórdias, assim como Paulo e Barnabé, assim como Paulo e João Marcos. Entre os discípulos houve também algumas discórdias, de ideias, de opiniões diferentes. E é por isso que a primeira coisa que o Senhor ele trata antes de enviá-los, para vocês conseguirem o meu perdão, vocês vão precisar perdoar uns aos outros primeiro. Se vocês negarem o perdão uns dos outros, não tem como eu dar o meu perdão a vocês. Se acertem entre si primeiro, depois vem falar comigo. E ali naquele momento de medo, naquele momento de tristeza, a alegria entra dentro daquele coração, daqueles corações. Jesus ensina isso. E ali a palavra do Senhor fala que eles recebem essa direção para poderem viver a vida com Deus e a vida para Deus.
Irmãos, que possamos crer que dos momentos de medo que vamos passar, Jesus, a voz de Jesus, vai chegar na hora certa, tirando todo o medo, tirando toda a tristeza, trazendo alegria. O que Ele só não tira é essa questão do perdão. Isso só sai dependendo da gente. Se eu me acerto com meu irmão, eu me sinto leve. Se eu não me acerto com meu irmão, não adianta nem plantar bananeira, que Jesus não tem como fazer nada. Isso é nós que temos que fazer. É nós. Tirar o medo é com Jesus. Tirar a tristeza é com Jesus. Dar alegria no coração é com Jesus. Mas trazer o perdão entre nós, o perdão de Deus até a nós, isso não cabe a Ele, mas isso cabe a mim, isso cabe a você, isso cabe a nós. Não se esqueçam, nós não possamos esquecer, eles receberam o Espírito, e se eles receberam o Espírito Santo de Deus, eles têm condições, eles tinham condições de se perdoar um ao outro, de liberar perdão um ao outro, de se humilhar e falar: olha, eu errei com você, olha, me desculpa porque eu errei com você, olha, me desculpa porque eu não te perdoei, olha, me desculpa porque eu falei aquilo que te machucou, eu fiz alguma coisa que você não gostou. Há coisas, irmãos, que falamos que nem imaginamos que doem em alguém. Há coisas que nós fazemos que nem imaginamos que vamos machucar alguém. Mas Deus sempre abre os nossos olhos para poder fazer aquilo que nós precisamos fazer. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele venha trabalhar isso no nosso coração. O medo, a tristeza, Ele pode tirar, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor chega no momento certo para tirar o nosso medo, para nos dar segurança, para nos dar força. Obrigado que é só a Tua palavra que tira a tristeza do nosso coração e dá alegria. E essa alegria é tanta, Senhor, essa alegria é imensa. Deus nos ensina também a perdoar as pessoas que nos fizeram algo. E nos ensina também, ó Deus, a pedir perdão, a liberar perdão. Fale, transforme o nosso coração. É assim que oramos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido. Amanhã, às 8 horas da noite, nós vamos ter reunião com a liderança da igreja. Então você é nosso convidado a estar aqui presente amanhã às 8 horas. Você que é líder de algum ministério da igreja, esteja conosco aqui amanhã. Amém? Deus abençoe, uma boa noite para os irmãos, de descanso, de paz. E Deus continue fazendo uma obra no nosso coração.